Vamos continuar aqui, né, com o livro de Ruth. E eu ainda tenho 2 temas para falar com os irmãos. E vou falar mais um assunto. Embora os assuntos que eu tenho falado aqui, o livro de Ruth não trata desse assunto explicitamente, mas ele dá uma certa luz de que esses valores e esses elementos estavam nessas pessoas, e de que essas pessoas envolvidas aqui nesse livro tinham essas características, tinham esses elementos que são importantes para nós. Embora o livro, ele não é um livro que trata do ensino sobre esses assuntos, mas são assuntos que está inerente na vida dessas pessoas. Aí, lendo o livro, com certeza, se eu quisesse procurar com mais atenção, eu encontraria outros temas aqui, mas eu ainda quero tratar de 2 temas. Devo fazer um agora à noite e devo fazer o outro amanhã cedo. Conversei com o Cláudio Alcimar, acharam melhor dividir em 2 tempos, para que o assunto não misturasse, para que a gente pensasse bem no que fosse dito, parte por parte. Se eu já puxar um tema, depois já puxar outro, a gente mais misturar e deixa para depois. Depois do tempo que sobrar, provavelmente não tomarei tanto tempo assim, já que eu vou falar sobre um tema só. Então aí eu passo para Cláudio, Alcimar, e eles devem continuar dirigindo o encontro, como Deus trazer graça aí, ou abrindo espaço para a congregação. De alguma forma o Senhor há de continuar conduzindo esse encontro, que eu creio que o Senhor está conosco, né, desde o momento que nós chegamos aqui. Eu creio que o Senhor já tem estado conosco, independente do encontro aqui nesse momento, mas o relacionamento em si, né, a oportunidade que temos de estar em comunhão uns com os outros, estarmos nos edificando mutuamente, nos exortando mutuamente, né, e isso tem sido muito bom. Tem sido bom para mim, eu creio que também tem sido bom para os irmãos. Eu vou ler hoje o capítulo 3 de Ruth, embora o assunto que eu quero falar nessa noite ele sobressai no capítulo 2, no versículo 1, mas eu quero ler o capítulo 3 porque eu prometi que eu ia discorrer o livro, e já teve gente hoje me procurando: e aí, tio, o senhor vai continuar com a história de Ruth? Eu falei: vou. Que bom, queria ver até o final. Eu falei: não, pode deixar, hoje vai ser o capítulo 3, amanhã a gente fala do capítulo 4, mas eu não vou deixar de discorrer o assunto até o final, mas sempre voltando a um tema específico daquilo que creio que o Senhor tem colocado no meu coração para tratar com a igreja, né? Mas voltando aqui o capítulo 3, no final do capítulo 2, eu achei melhor imprimir o livro, porque eu vou fazendo as minhas anotações, mas no final do capítulo 2, quando eu terminei hoje de manhã, versículo 23, capítulo 2, diz assim: assim passou ela, né, a companhia de suas servas Boaz, para colher até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Então aqui, na verdade, o tempo da cega, da colheita tinha terminado, já não havia mais colheita. Então também não havia mais a possibilidade dela sair rebuscando, porque a colheita tinha terminado. Então naturalmente todo mundo foi para suas casas, quem colheu, quem não colheu tem que esperar outra oportunidade aí de colher em outro campo, em outro momento. Mas no capítulo 2 mostra que esse tempo da colheita havia acabado, e diz que Ruth permaneceu com a sua sogra. Aí no capítulo 3, disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora pois, não é Boaz
na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira. A colheita havia terminado, e a eira era um local onde ele se ia debulhar aquele trigo. Era o momento de fazer a debulha, de todo aquele procedimento de tirar os grãos e naturalmente ensacar ou colocar nas vasilhas daquela época. E esse era o trabalho feito na eira. E Noemi, ela fala com sua nora, né, com Ruth. Ela diz assim: não te hei de buscar um lar para que sejas feliz? Não é Boaz na companhia de suas servas estivesse, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Então Noemi está dizendo para Ruth que agora Boaz iria estar na eira para poder debulhar o seu trigo. E ela agora vai armar aqui um esquema da sogra com sua nora. Ela dá uns conselhos aqui para Ruth. Ela diz: banha-te, você toma um banho, unge-te, você coloca os perfumes, e veste os teus melhores vestidos, e desce a eira. Então aqui a sogra agora ela começa a armar um esquema. Noemi, ela conhecia bem a forma como o serviço era feito. Ela era uma mulher israelita, né, esposa de um homem também do campo, e com certeza conhecia bem como esse serviço era feito. Então ela sabia todos os detalhes, como essas coisas iam acontecer. E ela então começa a dar alguns conselhos para sua nora, para que desse conselho a sua nora pudesse encontrar o esposo, porque ela também conhecia bem a questão do resgatador, do direito, digamos assim, que Ruth teria por ser viúva do filho dela. Então ela agora começa a armar um esquema dentro de uma realidade sensata e normal, mas a sogra começa a dar o conselho para que Ruth seguisse esse caminho. Aí ela diz assim: desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar que se deita. Então chegarás e lhes descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Imagina aqui, o coração dessa mulher já estava rendida a este homem, e agora ela recebe um conselho da sua sogra. E se ela já está rendida e ela já tinha uma fidelidade à sua sogra, se ela, por muito, mas muito menos do que isso, ela já estava à disposição de sua sogra, imagina agora que ela se rende mesmo. Tudo que você falar, eu vou fazer, estou só obedecendo, pode dizer que eu vou cumprir. E Ruth então sai nessa disposição para fazer aquilo que Noemi, sua sogra, havia dito para ela fazer. E a Bíblia diz aqui que, versículo 6, então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Ou seja, ela tomou um banho, passou perfume, vestiu o melhor vestido, foi para a eira, né, e deitou aos pés de Boaz. Aí a Bíblia diz, versículo 7, havendo pois Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Ou seja, eu imagino no final de um dia de trabalho duro, na terra onde
os serviços eram braçais, não havia máquinas, não havia conforto. Eu imagino que Boaz, mesmo tendo seus empregados, ele estava exausto. Ele já havia comido e já havia bebido vinho, e então ele já estava meio alegre com o efeito do vinho. Não tem a ver com embriaguez, aqui não fala de embriaguez, mas fala que ele já estava um pouco alegre por causa do vinho. Então eu imagino assim que Boaz teve aquela leseira, né, que todo baiano conhece bem, né? O cara come, toma um vinho, bate aquela leseira, aí Boaz deita lá e se apaga, né? Aí ele dorme profundamente. O que é que acontece isso? Ele dorme, e no versículo 7 ainda aqui diz assim, então chegou ela de mansinho. Eu fico pensando assim, a gente tem que ter cuidado com mulher, né, velho? Que mulher tem que ter esquema com sobra, né? Se deixar, as coisas acontecem. Lá não sei se é no Nordeste ou onde é, pro lado do alto do Brasil aí, o pessoal fala que um jegue tem 7 treta, né? Assim, treta é aquela manha do jegue para aprontar, para se esquivar. Diz que um jegue tem 7 tretas. Eu acho que mulher tem treta de 7 jegue, entendeu? Porque mulher tem um esquema assim, se o cara não ficar atento, entendeu? Tem sim. Eu me lembro, por exemplo, quando eu me comprometi com Shirley. Não sei, hoje eu até brinquei com ela assim, ó, o seu Boaz vai falar de novo hoje à noite, tá? Porque são alguns esquemas meio semelhantes, eu não tenho como não lembrar, né? Porque eu lembro que eu me comprometi com Shirley, que estava um mês só se comprometida, eu já estava observando ela há algum tempo. Ela já estava velha, tinha feito 15 anos, e eu cheguei, né? Ela fez 15 anos e então, assim, por acaso você perguntar à sua mãe, a senhora teve um coração assim com 15 anos, ela fala, que isso, menina? Foi com 12. Mas Shirley tinha 15 anos, eu me comprometi com ela, mas eu percebi que depois de um mês de compromisso bem rápido, assim, eu percebi que ela parece que ela tinha arrependido, ela não estava bem nesse relacionamento. E aí eu fiquei meio assim, pô, eu tava coração igual do Boaz, assim, eu tava todo rendido, tava todo apaixonado, né? Eu tava apaixonado por ela, tô até hoje, mas eu estou contando a história do passado. Mas eu estava todo apaixonado, todo rendido, mas mesmo assim eu nunca abri mão de ser um cara firme em algumas posturas. E eu vendo que ela não estava muito bem, eu procurei ela, tive uma conversa bem franca, falei, se você não está afim, eu gosto muito de você, não quero terminar meu relacionamento com você, mas não está te fazendo bem, a gente encerra esse negócio e tal. E ela, né, como o Osmar sempre diz, o não já é garantido, né? Mas eu não sabia que o não estava tão pronto, né? Ela disse não, realmente ela não queria, aí nós encerramos. Aí eu lembrei da armação da sogra, né? Da armação da sogra. Aí veio minha sogra um tempo depois, não muito tempo, aí me liga minha sogra e fala, Carlos, eu queria que você fizesse umas fotos da Shirley. Aí a armação da sogra, né? Eu falei, rapaz. Aí ela falou assim, é que Shirley vai desfilar no 7 de setembro para a escola, ela vai ser a porta-bandeira da escola, e você podia ir lá bater umas fotos dela. Aí eu fui fazer umas fotos dela, né? Pois é, aí eu fiquei lá conversando com ela, depois que a gente casou, me contou, cara, você me atrapalhou, que eu ia ser porta-bandeira, você ficou lá conversando comigo e passaram a bandeira para outra. Ela ficou me dando bandeira e perdeu a bandeira, entendeu? Mas aí depois rolou outros esquemas da sogra, nós viajamos para Minas com minha família, claro, o Chile não foi sozinha, e entre um esquema e outro, de fato a minha sogra conseguiu me aproximar de novo de Chile, e aí já tem quase 33 anos que a história já se consumou no casamento, e graças a Deus estamos bem pela graça do Senhor. Mas cuidado, que as mulheres têm uns esquemas que a gente tem que estar ligado, entendeu? Mulher é muito esperta. Olha só a esperteza de Noemi. Ela arma todo um esquema para que Ruth tenha um encontro com esse homem, né? Ela sabendo de todo o sistema, todo o funcionamento, e sabendo também de todo o direito que ela tinha como de ser resgatada.
por esse homem. Então a Ruth vai e faz tudo o que ela fez. Aqui o versículo 8, no versículo 7 fala: veio deitar-se aos pés de um monte cereal, né, o Boaz, e então chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés, né? Ou seja, Boaz estava apagadão, dormindo. Ela foi, naturalmente ele está frio, ele estava coberto, ela foi, destampou os pés dele. Aí sucedeu, o versículo 8, que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Imagina o susto de Boaz, né? Assim, porque ali não era lugar para estar uma mulher. Mas Boaz, na verdade, ele acorda. Você imagina, ele dorme, ele deita, dorme, né? Aí quando dá meia-noite, você já acordou algum dia assim, que você se destampou sem perceber, e você acorda de madrugada com um frio tremendo? Aí você olha, o cobertor está no chão ou do lado, você está todo gelado de frio, aí você se cobre novamente e dorme. Essa aqui foi estratégia. Boaz com aqueles pés de fora, o que acontece? Lá para meia-noite, aquele frio no pé, o cara acorda. O cara acordou com frio, né? Foi uma estratégia. Ele acorda. Quando ele acorda lá pela meia-noite, ele assusta e vê uma mulher deitada a seus pés. E disse ele: quem és tu? Porque ela se vestiu de forma que ele não a conhecera. Naturalmente, algum tipo de roupa, algum véu no rosto, sei lá, alguma forma que não se deu a conhecer a ele. Mas ele pergunta: quem és tu? Né? E ela responde: eu sou Ruth, tua serva. Aí imagina assim, como o Boaz deve ter ficado, né? E ela fala assim: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Assim, eu vejo nisso aqui uma figura. Isso aqui prefigura numa dimensão a obra profética de Cristo Jesus. Assim, é uma dimensão profética, porque Boaz, ele é um resgatador. Ruth é uma mulher de nacionalidade estranha no sentido de estrangeira, não que não fosse conhecida. Era um povo que não se dava bem, um povo que tinha inimizade com o seu povo. Então Boaz é um israelita, é um judeu, e ele está diante de uma mulher que seria de uma nação inimiga do povo dele. Ou seja, como se Boaz estivesse diante de alguém que é de certa forma inimiga, que é inimiga do povo. E isso me fez lembrar, eu estava pensando nisso hoje à tarde eu tirei um tempo para estar meditando nesse ponto, e eu lembrei daquele versículo de Romanos 5:8 que fala assim que Cristo, mesmo nós sendo pecadores, né, ele morreu por nós, né? Não só ler o versículo de Romanos 5:8 que fala mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Cristo, ele é o nosso resgatador. Ele é o resgatador de um povo que é inimigo dele, porque nós éramos pecadores, nós estávamos debaixo da ira de Deus, e nós éramos inimigos de Deus por causa do nosso pecado. E Cristo, nosso resgatador, ele nos acolhe, mesmo nós sendo ainda pecadores. Então nós vemos nessa história a figura profética da obra de Cristo. Que Boaz, como resgatador, ele está diante de uma mulher estrangeira que não era do seu povo, e ele deveria resgatá-la. Aí fiquei pensando que evangelho nós estamos pregando hoje. Que evangelho? Porque nós vemos aqui uma mulher diante do seu resgatador em completa humildade, sem cobrar direito, sem achar que lhe devam alguma coisa, se colocou como mais humilde, mais simples e menos favorável do que as próprias servas de Boaz.
e reconhecendo que era uma mulher de outro povo, e um povo que era inimigo do povo de Deus, do povo de Israel, e ela se coloca assim numa total humildade, reconhecendo o seu estado de miséria, de lástima. Porque se nós olharmos essa história, Noemi e Ruth, elas estavam numa situação de total penúria, de pobreza extrema. Ela saiu, Noemi saiu com seu marido, seus filhos, o marido morre, os filhos casam, os filhos morrem, uma nora fica, outra vem, sendo mulher estrangeira, sem nada, cheia de amargura no coração. Quando ela é recebida na cidade de Belém, essa história se discorre quase que toda em Belém, Belém de Judá, um pouco em Moabe, mas no povo, na terra de Moabe, mas a maior parte na terra de Belém de Judá. E essa mulher, quando volta, ela diz: não me chama de Noemi, mas me chama de Mara, porque o Todo-Poderoso se colocou contra mim, me abateu. E ela volta em extrema miséria, extrema pobreza, num estado assim lastimável. E Ruth, ela tem essa consciência que além dela estar nesse estado, ela ainda era uma mulher estrangeira. Ela não tinha como pleitear nada, não havia esperança de nada para ela. Que essa mulher poderia pleitear? Que ela poderia esperar? E ela, diante do seu resgatador, ela diz: estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Hoje vivemos em circunstância que o evangelho é pregado, você levante a mão e aceite Jesus. Esse não é o evangelho de Cristo Jesus. Não é o pecador que levanta a mão e aceita Jesus. Quem aceita é Jesus que aceita um pecador. Não é o pecador que aceita Jesus, é Jesus que olha para um pecador arrependido, quebrantado, reconhecendo o seu estado de miséria, de não merecimento de nada, como estrangeiro, inimigo, que se rende, se quebranta. Esse pecador se rende a Cristo, e Cristo é que aceita ele, não é ele que aceita Cristo. Precisamos pregar um evangelho limpo, firme, não esse evangelho que é pregado. Hoje nós temos tido um evangelho completamente contaminado. Jesus já havia advertido: acautelai-vos do fermento dos fariseus, com a pitada leveda toda a massa. Como está levedado o evangelho que é pregado hoje? E muitas vezes temos problema na congregação porque pregamos o evangelho de forma errada e colocamos gente para dentro que não deveria estar dentro, porque não lhe foi apresentado o evangelho verdadeiro. Se nós não pregarmos o evangelho verdadeiro, nós temos problema na caminhada, porque o evangelho é o evangelho que confronta o pecador com seu estado de miséria, e ele reconhecendo esse estado de miséria, de que ele precisa de um resgatador, que ele está perdido para sempre, sem esperança, em estado de pobreza, de penúria espiritual, ele se rende a Cristo. Ou não foi assim que Pedro apresentou esse evangelho? Quando depois de Pedro discorrer sobre Cristo Jesus, e ele pergunta: que faremos, irmãos? Que faremos? Depois de ouvir o evangelho, eles queriam saber agora o que é que nós faremos. A Bíblia diz que eles compungiram em seus corações. Não foi Pedro que fez apelo: quem aceita Jesus aí, levante a mão e aceita Jesus. Não, era eles que se compungiram no coração. Eles, quando contemplaram a pregação do evangelho, que Pedro mostrou quem era Cristo, do que havia acontecido, eles ficaram compungidos e quiseram saber: e agora? Ou seja, diante desse estado de miséria que nós nos encontramos, o que nós fazemos? E Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus, e recebereis de Jesus para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Precisamos pregar o evangelho verdadeiro, genuíno, o evangelho onde confronta o pecador com seu estado de miséria e de pecado, para que esse pecador venha rendido, sabendo que não tem direito a nada e carente da misericórdia e da bondade do Senhor. Ruth, ela se coloca nessa posição de uma mulher em estado de extrema miséria, pobreza, sem direito a nada, clamando pelo seu resgatador.
Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fosse após jovens, quer pobres, quer ricos. Sim, Boaz olha para essa mulher e diz: ela poderia ter procurado alguém mais novo. Provavelmente Boaz era um cara não tão novo assim, pelo tipo da conversa. Provavelmente já era um cara já bem adulto, já tinha passado da sua juventude, provavelmente. A Bíblia não fala de idade, mas o diálogo deixa entender essa ideia, que diz: pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Quer dizer, já não era tão jovem assim. Ela poderia ter procurado alguém mais jovem. Aí eu posso voltar naquele ponto que nós conversamos hoje de manhã. Assim, o que você está vendo numa pessoa que te interessa? É a beleza física? É o porte físico? Ou são valores eternos? Essa mulher buscou um homem com valores de Cristo Jesus. Ela poderia ter procurado um homem jovem. Ele pergunta: pois não fosse após jovens, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Como falta mulher virtuosa em nosso tempo? Como falta mulher virtuosa? Eu não estou me referindo ao mundo. Ao mundo não é de se esperar nada. Estou me referindo à igreja. Como falta a mente desse século invadiu a igreja, e mulheres com mentes feministas, com mentes modernas, e que se afastaram da simplicidade de Cristo. Mulheres que desprezam os valores dos serviços mais simples, e que são serviços das quais Deus a colocou com graça para que elas cuidassem. Se afasta da criação dos seus filhos, que terceirizam a criação dos seus filhos, que não se interessam pelos serviços dos lares. Há quantas mulheres que às vezes, moças que casam e não sabem nada, não sabem como cuidar de uma casa, não sabem como lavar, não sabem como passar, porque parece que se tornou um serviço vergonhoso, um serviço qualquer. Isso não é para essa geração tão inteligente assim. Isso não é para vocês que é tão moderno. Isso é para outras épocas, ou para mulheres inferiores que não têm capacidade. Esse não é o coração do Senhor. A mulher deve amar sim o serviço do lar. Mulher virtuosa. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O exemplo dessa mulher alcançou a cidade toda. Ela era bem falada. Era bem falada. A cidade toda dava testemunho dela, da sua virtuosidade. Que Boaz diz: toda a cidade do meu povo, não é uma pessoa ou outra ou vizinho, toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. O serviço no lar parece que se tornou serviço para pessoas de qualidade inferior, e não é isso que está no coração do Senhor. Não é isso que o Senhor fez para um lar cristão. Versículo 12: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Eu fico imaginando assim, como foi essa cena. Se fosse fazer um filme, seria um momento de suspense, aquele momento que música de suspense acontece, porque de repente ela está ali se rendendo ao seu resgatador, com o coração completamente rendido,
Mas Boaz, na sua integridade, ele fala: ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas há ainda outro resgatador, há mais chegado do que eu. Boaz sabia que ele só poderia exercer esse direito como resgatador se o outro resgatador abrisse mão. Se o outro dissesse: eu quero resgatá-la, ela seria esposa de outro homem e ela não teria escolha. Aí ele fala, versículo 13: fica aqui essa noite, e será que pela manhã, se ele quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Eu fico imaginando que aquela noite foi longa. Eu creio, a Bíblia não entra em detalhes, que provavelmente nem Ruth e nem Boaz conseguiram dormir o resto daquela noite. Imagina a ansiedade, a expectativa, as 1001 coisas que pode ter processado no coração dessa mulher, das possibilidades na cabeça desse homem, a possibilidade de perda desse resgatador, que eu quero falar sobre ele amanhã. Amanhã, esse é o personagem que eu quero falar, e o nome dele é... Como? Não, Boaz não, o outro. Não, desculpa, eu induzi vocês ao erro, não foram vocês que erraram, eu que não falei direito. Além de Boaz, no outro texto fala de um fulano, né? Se você abrir o capítulo 4, versículo 1, você vai ver lá: Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: ô fulano, chega-te aqui. O nome dele é fulano. Amanhã, claro que não é nome, você não sabe nem o nome da pessoa, vai passando, você: ô fulano. Aqui entre nós é mais fácil, né? Você esquece o nome do irmão: ô meu querido, ei minha amada, ô meu irmão. Aí fica mais disfarçado, né? Mas ali não, ali o cara chama ô fulano. Amanhã eu quero meditar um pouco sobre esse fulano. E eu creio que Deus tem a nos ensinar com a postura desse homem, desse sem nome, desse homem sem nome chamado de fulano. Esse é um assunto para amanhã. Hoje eu quero me deter aqui, mas eu imagino assim que aquela noite deve ter sido uma noite que Ruth não dormiu e Boaz também não pegou no sono mais. Imaginando as possibilidades, os caminhos, o que ele poderia fazer, qual a estratégia que ele poderia usar, e sabendo que tudo poderia se perder e ela ir para as mãos de um outro homem, da qual ele não gostaria, porque ele desejava muito ela, e da qual ela não queria, porque ela já havia se rendido a ele. Versículo 14: ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher a ele. E disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura. E ela segurou, e ele encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs as costas. Então entrou ela na cidade, e chegando à casa de sua sogra, essa lhe disse: como se te passaram as coisas, filha minha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu, e me disse: não voltes para sua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que te darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esse caso ainda hoje. Então Noemi já tinha percebido todo o clima, já tinha percebido que a sua nora estava rendida a esse homem, já tinha percebido que esse homem estava rendido a essa mulher, e que com certeza esse homem não se aquietaria
enquanto ele não resolvesse essa situação. Mas isso é assunto para amanhã. Hoje eu quero meditar um pouco, sem ferir ninguém, mas não posso deixar de falar. Vivemos um tempo muito difícil. O mundo jaz no maligno, mas a igreja do Senhor tem sido afetada pelo mundanismo que vai entrando e vai minando. Aí eu fiquei meditando sobre a vida desse homem, e é sobre isso que eu quero falar. Hoje eu vou falar usando o Boaz como um exemplo. Amanhã eu quero falar usando o fulano como exemplo. A Bíblia diz em Ruth 2, versículo 1. Eu disse que eu ia voltar nesse ponto hoje à noite. Diz: tinha Noemi um parente de seu marido. A Bíblia diz homem valente e poderoso, na revista Corrigida, ou revista Corrigida e Fiel. Em outro texto, alguns dizem Senhor de muitos bens, mas essa não é a tradução mais fiel. A tradução fiel seria: tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso. Nós vivemos num tempo de homens fracos e mulheres fortes. Um tempo de homens mole e mulheres mandonas. Que o mundo já está rendido a isso, não tem a menor dúvida sobre isso. Basta você conviver na escola onde você estuda, na faculdade, no trabalho, no seu dia a dia com seus vizinhos. Você vai perceber como essa ideia feminista tomou conta desse mundo, e como que os homens se acovardaram do seu papel, se tornaram verdadeiros covardes dos seus papéis, recuaram no cuidado com o seu lar, e mulheres que adentram governando as suas casas, e homens que se rendem ao governo das suas esposas e dos seus filhos, deixaram de ser referência na sua casa. E isso não convém à igreja do Senhor. Homens fracos, mulheres fortes. O homem, ele precisa ser na sua casa profeta, sacerdote e rei. Mas há quantas famílias que muitas vezes isso já se perdeu? Pode ser reconstruído se você quiser mudar. Pode dar uma guinada, virar a página, se você quiser fazer, e deve fazer. Deve ser conservado se você já exerce esse papel. E se você é solteiro, deve aprender para um dia você casar, não afrouxe desse papel, porque é responsabilidade sua, dever seu, de ser profeta, sacerdote e rei na sua casa. E esse papel no mundo já está investido há muito tempo, mas na igreja, lamentavelmente, muitas vezes essas coisas vão minando, vão entrando, vão corroendo, vão dilacerando, vão enfraquecendo. E temos às vezes muitos lares que são verdadeiros navios à deriva, sem rumo, sem leme, sem governo, onde vai para onde a onda joga. Aí joga para lá, vai para lá, joga para outro lado, joga para outro lado, mas não tem rumo, não sabe para onde está indo, porque falta governo, falta direção, falta exemplo, falta pulso firme, falta homem. Falta homem. Tempo de frouxidão, tempo de homens fracos. O homem precisa ser profeta na sua casa. Ele precisa apresentar Deus à sua família. Isso é um papel seu, não é papel do pastor, não é papel do discipulador, não é papel da igreja. A igreja colabora sim, os pastores colaboram sim e devem fazê-los, os líderes de grupo caseiro devem fazê-los, mas é um papel seu
de apresentar a Deus a sua família, de conduzi-lo a Cristo, de transmitir a sua fé. Mas como fazer isso se você se enfraquece diante dessa responsabilidade? Eu queria trazer essa palavra essa noite para que vocês, homens, assumam os seus papéis. Assuma os seus papéis. Reconstrua de novo se precisar. Fecha para balanço. Chama todo mundo. Passa a régua, bota rumo, prumo e diz: a partir de agora é assim. Até hoje eu errei, mas agora vai ser dessa forma. Porque você deve ser profeta na sua casa. É responsabilidade da sua casa. Eu lembro que quando eu estava em extrema crise na congregação, quando eu estava na denominação, e eu tão acostumado a toda aquela estrutura, eu naquele tempo eu só tinha Carlinhos, ainda não tinha Sara. Sara, quando nasceu, eu já estava envolvido dentro dessa visão de um evangelho radical, firme, mas Carlinhos participou desde o berçário na igreja, a escola das criancinhas, das escolas dominicais, pequenos. Então aquela estrutura estava tão dentro da minha cabeça que quando eu comecei a ouvir falar desse povo meio maluco, que não tinha templo, não tinha registro, não tinha placa, não tinha nome, não tinha nada, eu ficava pensando: gente, isso é doideira, isso é loucura. Como eu vou criar minha família em Cristo se eu não tenho uma escola dominical, se eu não tenho um departamento infantil? E à medida que eu fui tomando posturas diferentes na minha casa, e havia no meu lar, embora a minha mulher não tinha um governo, mas de uma certa forma também as coisas estavam meio desalinhadas, e à medida que nós fomos colocando as coisas nos rumos, nos prumos corretos, depois eu pensei: como é que eu vivi tanto tempo assim? Eu que sou o sacerdote da minha casa, eu que tenho que ser o profeta da minha casa. Eu não tenho que depender que a igreja faça isso por mim. Sou eu que tenho que inculcar Cristo na vida do meu filho. Sou eu que tenho que pastorear a minha esposa. Eu tenho que ser o pastor da minha casa. Não é o pastor da igreja que vai pastorear a minha casa, é eu que tenho que pastorear. E isso é papel de cada homem, de cada um de vocês aqui que são casados, que deve ser profeta na sua casa, deve apresentar Deus à sua família, ao seu filho, à sua esposa, ensiná-los, puxá-los para a oração, para a comunhão com o Senhor, ser exemplos, que eles se sintam desafiados com a sua vida, que eles possam olhar para você e dizer: eu preciso fazer alguma coisa, mas ver que você está fazendo, e além de fazer, conduzi-los a fazer, direcioná-lo, a sua família saber que há um rumo, há um norte, há uma bússola, e isso deve ser você. Mas conte. Obrigado, Rogério. Antes, Rogério ainda tão acostumado a trazer aqui que eu nem olhei e chamei de Rogério. Antes, obrigado. Que Rogério é tão acostumado a trazer água que eu nem olhei. Mas amém, graças a Deus tem vários Rogerinhos na igreja, né? Homens que servem com simplicidade e com coração. Que bom. Mas amados, quantos têm se afastado desse papel? Você é um desafio na sua casa? A sua família se alimenta de você? Você tem sido esse homem? Tem sido profeta? Você apresenta Deus à sua família? Você transmite fé, segurança, norte, direção para a sua casa? Ou a sua família olha para você e não sabe para onde está indo? É tempo de mudança. Você precisa ser sacerdote. O profeta é aquele que apresentava Deus ao povo. O profeta tinha esse papel, ele recebia de Deus uma ordem e ele transmitia para o povo. Ele era um intermediador. Deus falava com o profeta e o profeta apresentava para o povo a Deus. E o sacerdote era o contrário, ele apresentava Deus ao povo. O povo pecava e o sacerdote sacrificava, intercedia pelo povo, e o sacerdote fazia o papel de apresentar o povo a Deus. Esse também é o seu papel. A igreja pode orar por você e deve fazer. Devemos ter peso de oração um por outro. Esse deve ser um papel nosso.
Eu sempre insisto com os irmãos do grupo caseiro: lembre dos pedidos dos irmãos durante a semana, não ore só aqui, tenha peso pelos irmãos, e deve fazer de fato, de verdade, de ter essa carga, de clamar, de insistir com Deus pelos seus irmãos. Mas é papel do sacerdote, do homem da casa, empunhar isso e a colocar diante do Senhor a sua família, de orar pela sua esposa, de orar pelos seus filhos, mas de orar com peso, com lágrima, de orar com decisão, com apego, como se a dor fosse só sua e como se não existisse mais ninguém que pudesse fazer isso por você e só você pudesse fazer. E se você não fizesse, você estaria perdendo. Você precisa ter esse peso. Há pais que às vezes não oram nem pelos seus filhos, nem pelos seus filhos, não sentem angústia, olhos secos, que não choram há muito tempo pelos seus filhos. Perdeu-se o senso de urgência, da urgência que você tem de clamar todos os dias pela sua família, apresentar ela diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, abençoa meu filho, revela-se a ele, cura, e tantas coisas. Podemos citar aqui uma lista do que nós poderíamos passar ali um bom tempo diante do Senhor, só pela nossa família. Eu sempre começo orando por mim, não tem como fazer diferente, penso. E em seguida eu começo a orar pela minha família, todos os dias. E quando eu chego na parte dos filhos, então, e agora aumentou, tem Cici, tem o Simão chegando aí, eu trato tudo como filho, e eu vou intercedendo, eu vou insistindo, eu vou falando como se mais ninguém pudesse fazer. Embora eu sei que os irmãos fazem junto comigo, eu sei que os irmãos orem por mim, mas eu tenho que lutar como se só eu pudesse fazer, e insistir incansavelmente de apresentar meus filhos a Deus, de apresentar minha mulher a Deus. Isso é um papel meu. E como isso tem sido enfraquecido em nosso meio, pais que não impunham com urgência, e vai se perdendo, vai se envolvendo com tantas coisas deste mundo, com tantas coisas, seja elas quais forem, seja o trabalho, seja as ambições, os alvos, seja o lazer, seja a própria igreja. Ah, mas a própria igreja sim, a igreja também. Se eu não tomar cuidado, a igreja vai me absorver, que eu não vou ter tempo para minha mulher, para meus filhos, nem de orar por eles. E essa é uma verdade, eu também tenho que ter cuidado com a igreja. Eu tenho que zelar pela igreja, tenho que fazer o meu papel, mas Deus não vai aceitar que eu tome a tal ponto de esquecer que eu tenho uma família. Que adianta eu chegar diante do Senhor com 50 que se converteram pela minha pregação, ou com 100, e eu olhar para meus filhos, se perderam? Que valor tem isso? Eu chegar diante do Senhor com 50 salvos, 100 salvos no reino de Deus, e a minha mulher se perdeu, meus filhos se perderam. Eu tenho que ter esse senso de responsabilidade e de urgência. E você que é homem, casado, você precisa restaurar essa urgência na sua vida, de ser profeta e de ser sacerdote na sua casa, e de ser rei na sua casa. Rei é no sentido de liderança, de condução. É um papel do rei diante da nação, de trazer norte, de trazer governo, de trazer paz, de trazer seguridade, de trazer solução para a nação. Esse é o papel do rei, né? Esse é o papel do rei. Ele tinha que trazer isso. É um papel do presidente da nação. Você pode perceber assim, quando está uma crise, aquela crise enorme financeira, está desemprego, o negócio está pegando, e de repente o presidente vem em rede nacional, ele traz uma palavra de tranquilidade. Não pode ficar tranquilo, que agora tomamos a medida tal, vai acontecer assim. Há uma certa quietude, as pessoas ficam com esperança, que o presidente diz que vai mudar, o negócio vai melhorar, ainda que não melhore, mas no momento dá uma certa expectativa de rumo, de conforto. Por quê? Porque é papel do rei trazer solução, trazer conforto, trazer segurança. Você precisa desse papel, de trazer, de liderar a sua família, e liderar com exemplo, com serviço. É verdade que muitas vezes a liderança, ela às vezes acaba sendo exercida por força, muitas vezes acontece, mas imagina quando você tem uma liderança por conquista,
Como isso é precioso. Quando a sua mulher olha para você e você não precisa gritar. E você não precisa bradar. Porque você conquistou o respeito. Você conquistou a liderança pelo exemplo e pelo serviço. Porque o que você cobra, ela vê que flui na sua vida. O que você exige, o padrão que você coloca, ela olha, meu marido tem isso. Ele cobra, ele fala, ele exige, mas eu olho na vida desse homem, ele tem respaldo com Deus para conduzir. Isso é uma liderança conquistada. É quando os filhos olham para você e você é aquele cara duro, firme, exigente na sua criação, na conduta dos seus filhos, mas os filhos oram e bate continência porque você conquistou o respeito. Como isso é precioso! Uma liderança exercida por conquista, por reconhecimento. Como ela flui com muito mais preciosidade do que você ter que se impor como líder na sua casa, pela força. Na pior das hipóteses, ainda é melhor exercer na força do que deixar uma família desgovernada. Mas muito melhor, incomparavelmente melhor, é quando essa liderança ela é exercida pelo serviço e pelo exemplo. Quando a sua família olha para você e sabe que ali há exemplo. Profeta, sacerdote e rei. Ezequiel 14. Ezequiel 14, versículo 14. Ezequiel 14, 14. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Aqui o profeta está citando cerca de 3 homens, Noé, Daniel e Jó, mas eu vou falar só de um, de Noé. Poderia discorrer sobre os 3 sem nenhum problema, mas gostaria de falar só sobre Noé. Eu fico pensando assim, um homem numa época que não era época de chuva, não chovia, havia um orvalho que molhava a superfície da terra, ninguém estava acostumado com chuva, que dirá com dilúvio. Aí aparece um maluco dizendo que Deus vai trazer um grande dilúvio, vai trazer uma grande chuva que vai cobrir o planeta todo. Aí esse maluco começa a construir uma grande arca. Eu imagino que diante da sociedade da época, a turma deve ter pensado, esse cara está pirado mesmo, esse cara enlouqueceu. E Noé passa 120 anos construindo uma arca. 120 anos construindo uma arca. Eu imagino o primeiro ano, o segundo ano, terceiro ano, quinto ano. Talvez alguém dissesse, está demorando para esse cara sair dessa loucura, o velho pirou mesmo, né? E você imagina, vai 10 anos, vai 12, 15, 20 e o cara não para, vai 30, 40 anos e o cara não para, ele continua construindo a arca. Eu fico assim imaginando os níveis de chacota, de zombaria que esse homem sofreu naquele tempo. A Bíblia não narra detalhes, mas eu fico imaginando quanta zombaria
esse cara sofreu, quanta zombaria a sua esposa ouviu, quanta zombaria os seus filhos ouviram. Eu fico imaginando assim, eu não sei se é assim, mas imagina Noé falando com o filho seu: pega a carroça lá, bota o burro na carroça, volta na cidade, traz mais 200 litros de betume, ou 200 quilos, não sei como é que funciona betume, se é líquido, se é pastoso, e vai lá, e vai aquele filho lá buscar. Os caras devem ter tudo rindo da cara do cara. Olha o cara ali, ó, filho do maluco, a zombaria, as críticas, as gozações, as piadas, as chacotas que esse cara sofreu durante 120 anos. Agora eu fico imaginando como a mulher desse cara, e como os filhos desse cara e as noras desse cara suportaram tudo isso até o último dia de entrar na arca. Eu só vejo uma razão para isso. Eu só consigo enxergar uma razão para um cara ficar 120 anos no meio de um povo incrédulo, perverso, cujo Deus havia julgado e havia de acabar com toda a raça. E um homem que o Senhor se agrada dele pela sua justiça, pelo coração simples, puro, pelo homem íntegro, e Deus escolhe esse homem, manda ele fazer essa arca. Esse cara passa 120 anos e a família permanece com ele, mulher, filhos e nora, até o dia de entrar na arca. Só uma razão eu vejo: é que esse cara andava muito perto de Deus. Havia uma vida de Deus inserida nesse cara, que aquela mulher, aqueles filhos, aquelas noras, poderia até não entender nada, mas sabia uma coisa: ele está perto de Deus e é melhor ficar aqui. É melhor ficar aqui, ainda que eu não vejo nada, ainda que o mundo todo esteja pregando contra nós, ainda que todos falem contra, ainda que todos zombem, ainda que todos criticam. Eu imagino que até um certo momento da vida, talvez ficou até insuportável aquela família sair na cidade, pela tamanha zombaria e escárnio que eles sofreram. Mas só uma coisa pode ter mantido essa família unida num propósito: porque esse homem estava cheio de Deus, e isso bastava para sua família segui-lo e manter firme no seu propósito. Você é cheio de Deus na sua casa, como homem, como marido, como pai? A sua mulher olha para você e fala: aqui tem um norte, aqui é uma bússola, aqui tem um rumo. Ainda que todos falem contra, ainda que tudo bate de forma adversa, eu vou me aquietar, porque o meu marido ama a Deus e está perto de Deus. Os filhos olham, sofrem a zombaria, está tudo batendo contra, não funciona, mas o filho aquieta: não, meu pai está perto de Deus, eu posso não enxergar nada, mas ele está perto de Deus, e eu vou me aquietar. Você é esse homem dentro de casa? Você construiria uma arca durante 120 anos e manteria sua família unida com você, como Noé manteve? Ou te falta tanto de Deus que ela não suportaria um mês sofrendo afrontas e abuso, porque você não tem nada para apresentar para ela? Você é um vazio, um homem sem rumo, sem norte, um homem governado pela mulher e pelos seus filhos, que perdeu o rumo da sua casa, que a sua família não sabe nem para onde você está indo. É responsabilidade sua sim de mudar isso, ou você será um homem fraco, e a junção de homem fraco com mulher mandona, com mulher rixosa, é um lar destruído, filhos perdidos, lares sem rumo. Desonra e desprezo. Desonra e desprezo. Esse é o resultado final de um lar assim. Precisamos ter mudança. Somos igreja do Senhor, cremos nesse evangelho que nos foi apresentado, ou queremos só os benefícios desse evangelho sem plantar? Queremos colher sem plantar? Só Deus consegue colher sem plantar. Só Ele ajunta onde não espalhou, só Ele multiplica. Nós precisamos fazer o nosso serviço, precisamos rever os nossos valores. Precisamos rever os nossos valores. Esses dias eu estava meditando nesse livro
né? Eu sabia que eu ia estar aqui com os irmãos, não tinha convicção que eu ia falar, não trouxe nenhuma convicção que eu estaria aqui. Apresentei para o Alcimar, para a Cláudia, falei: rapaz, eu tenho lido esses dias esse livro. Sexta-feira liguei para o Eduardo, falei: Eduardo, eu não vou no grupo aí na Serra, eu preciso estar resolvendo as coisas concernente ao retiro. Na verdade, eu queria estar debruçado na Escritura, e fiquei até de tarde, saí mais cedo do estúdio. Fui para casa e comecei a estudar, pensar, orar, pedindo: Senhor, fala comigo, me mostra além da letra, me dá um entendimento nas suas escrituras que excede a letra, onde a gente não consegue ver, o Senhor me mostra que eu veja. E como eu desejei estar assim, apegado às escrituras, eu comecei a orar: Senhor, me traga para aqui, me deixa aqui, me julga a minha causa. Eu preciso ter mais tempo com as suas escrituras. O Senhor tem tantas coisas preciosas, e só com o tempo eu posso garimpar isso, só com o tempo eu posso colher isso, eu posso buscar isso. Me ajude a ter mais tempo com as suas escrituras. Julgue a minha causa, me libera. Eu quero ficar aqui nesse quarto, preso, fechado, gastar horas a fios diante da tua palavra, da oração. Me ajude a ser um homem que colabora com a tua igreja, que dê minha vida por ela, que me entregue, que eu seja usado, porque a sua escritura é tão preciosa. Eu comecei a ler esse livro tão simples, uma história romântica, mas quanto ensino precioso. Embora o ensino não esteja explícito no livro, mas você olha para a vida de Boaz, a palavra do Senhor falando dele, um homem valente e poderoso. Como esse homem era um marco naquela sociedade, como esse homem era notável, não pelo dinheiro que ele tinha, mas pela honradez, pela postura, pela sensatez. Você olha que até na atitude de Ruth, ele não queima as etapas, ele respeita as etapas. É um homem honrado. Ainda que ele perdesse aquela mulher, ele não perderia sua honra de manter com integridade o propósito que estava na lei, porque havia um resgatador antes dele. Então você vê um homem firme, você vê uma mulher virtuosa. Isso não é um exemplo para a gente gastar um tempo aqui falando sobre isso, que nos linka vários textos da Bíblia, várias histórias, vários homens, mulheres. Agora, falar aqui só por falar, eu não quero aqui estar falando só por falar. Eu gostaria muito que o Senhor abrisse o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa disposição, para que nós mudássemos a nossa vida, a nossa postura, principalmente você como homem na sua casa. Eu fico imaginando Noé, até o último dia, quando ele entra naquela arca. Ninguém creu naquele cara, ninguém. Você não vê a história de ninguém crendo. A vida daquele homem foi uma pregação do Evangelho. Foi uma pregação o tempo todo, 120 anos de vida obedecendo ao Senhor, e a sua família ali junto com ele. E a Bíblia diz que se nesse tempo tivesse ele, Daniel e Jó, só ele salvaria sua vida, nem essa família seria salva. Ou seja, Deus poupou a família de Noé pela integridade de Noé. A sua família entrou na carona, ela não era digna, porque está escrito em Ezequiel: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha eles livrariam, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Você tem justiça, alma, vida em Cristo suficiente para salvar você e arrastar a sua família também? Ou só salvaria você e a sua família se perderia? Qual é o nível da sua relação com o Senhor? Qual é o nível da sua relação com o Senhor? A sua família seria salva pelo seu compromisso com Deus? Deus olharia para você, ver você tão cheio dele, tão perto dele, que ainda que a sua família estivesse se perdendo, ele resgata ela por causa de você, como ele fez com Noé? Ou você tem tão pouco de Deus que nem a sua família enxerga o que você tem de Deus? Josué capítulo 24.
Esses dias estava me debruçando em alguns textos de Josué. Como eu clamei ao Senhor pela minha vida, em algumas particularidades, vendo a vida de Josué. Como eu pedi ao Senhor, Senhor, por favor, me ajuda. Josué 24, 14, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses ao quais serviram vossos pais da além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha a postura de um homem que anda com Deus. Esse homem está finalizando a sua história com o povo. Mais para frente ele vai morrer, isso vai seguir outros caminhos, mas ele chama o povo a uma conversa. Ele chama o povo e fala assim: vocês devem deitar fora esses deuses estranhos. Ele coloca as normas, o povo faz uma aliança novamente com Deus, que iria seguir ao Senhor. Mas Josué lhe diz: vocês devem, se vocês escolhem hoje o que vocês querem servir, se vocês quiserem servir os deuses lá do Egito, os deuses que seus pais serviram além do rio, lá no Egito, vocês sirvam. Agora, se vocês quiserem também servir os deuses dos amorreus, na terra que vocês estão habitando, vocês também podem servir. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué não foi democrático na sua casa. Josué não usou de democracia. Josué jogou no peito dele a responsabilidade de guiar a sua família. E nós estamos no contexto patriarcal. Quando um homem falava sobre a sua família, ali envolvia mulher, filhos, nora, neto, servo, tudo que estava na linhagem patriarcal era a responsabilidade dele. Ele estava dizendo à nação: se vocês todos voltarem contra o Senhor, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Josué não sentou com a família, e eu disse isso a um homem essa semana, e tive que me segurar para não ficar tão irritado com ele, porque ele está perdendo a sua casa, está perdendo a sua família. E eu, incomodado, que chamei ele para uma conversa, e ele foi, e conversamos, e foi uma conversa longa, e ele chorou, e ele pediu que eu orasse, e eu orei, e eu falei: rapaz, é hora de começar, traz a sua família de volta, resgata o que está se perdendo. Ele disse: eu quero. Eu falei: eu também estou com você, pode contar comigo. Nos abraçamos, choramos, saiu dali. Eu pensei: graças a Deus, esse homem está quebrantado e vai mudar de vida. Aí passou, pedi a ele que me ligasse: ó, me liga aí, estou junto com você. Aí passa um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana, 10 dias, vai 15 dias e o cara não me liga. Aí eu fiquei incomodado. Disse: rapaz, será que, como é que tá? Eu já tinha decidido largar para lá, mas eu fiquei com meu coração apertado. Falei: rapaz, deixa eu ver como é que tá. Aí eu liguei para ele. Liguei, foi na sexta-feira agora, depois de uns 15 dias tinha passado essa conversa. Eu liguei para ele: e rapaz, como é que tá? E aquela conversa nossa, você chamou sua família, ajustou as coisas, tomou uma decisão? Aí ele me respondeu: sim, eu conversei com a minha família, mas nós não decidimos nada ainda não. Aí eu quase perguntei: não tem homem nessa casa não? Eu falei: falta homem? Eu perguntei: é democracia agora, o reino de Deus? Você senta com a sua família para ouvir a opinião da sua mulher, para ver o que o seu filho acha concernente ao reino de Cristo, ou é responsabilidade sua como homem? Eu disse para ele: ó, eu não vou ficar te ligando e nem quero estar enchendo a sua paciência, mas eu quero te dizer que falta homens nessa época, falta homens dentro de casa. Eu falei: Josué foi homem. Ele não chegou para sua família e fez uma democracia de votos. Vamos votar aqui. Quem quer servir ao Senhor?
É o Senhor ou é os deuses amorreus? É o Senhor ou é os deuses do Egito? Ou nós vamos fazer aqui uma misturada mais ou menos, quem sabe um pouquinho de um pouquinho de outro, quem vai me seguir, quem quer? Josué não fez nada disso. Ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele sabia que podia fazer isso, porque ele era homem. Eu não estou falando aqui de aspecto sexual, claro que todo homem é homem, nasceu homem. Eu estou falando de postura de homem, de que olha para sua casa e sabe que pode liderar com governo, com firmeza, com serviço, com respeito, com honra e com exemplo. Homens fracos, mulheres rixosas, lares destruídos, filhos no governo, mulheres no governo. Uma das condições para entrar no céu é aborrecer pai, mãe, filho, irmão, irmã. Lucas 14, 26. Todo aquele que amar mais mulher, mãe, pai, filhos, inclusive a própria vida, não pode ser meu discípulo. Lembrei de alguns homens na Escritura. Lembrei que estava conversando com o Cláudio Alcimar. Aí estávamos falando de Acabe e Jezabel. Um homem frouxo, rei de uma nação, manipulado por uma mulher maligna, destruidora, destruiu sua casa, destruiu a vida do seu marido, destruiu a sua própria vida, tudo por causa de um homem mole, sem postura de homem na sua casa. Eu não estou falando aqui de um machismo enlouquecido, de padrão mundano, não é nada disso. O homem pode ser tudo isso, ter toda essa firmeza na sua casa. Ele pode ser dócil com seus filhos, com a sua esposa, e deve ser. Ele pode ser romântico com a sua esposa, ele pode ser carinhoso, ele pode ser um cara bacana dentro de casa. E os filhos devem amar, gostar, curtir, deitar no colo, brincar, ter liberdade. A esposa pode olhar para esse homem e se sentir deleite nele, alegria nele. Pode ter tudo isso. E ele não precisa ser um homem da caverna que puxa pelo cabelo, que bate com um porrete. Não é nada disso que eu estou falando aqui, mas eu estou falando de uma postura de homem que guia a sua família, mas não deixa ser manipulado. Homens que às vezes tomam a direção e a mulher fica ali na orelha, tem, falando, aí o cara cede, aí fica sem rumo. Aí daqui a pouco ele toma outro rumo, a mulher vai lá, fica na orelha do cara falando, aí ele muda de postura de novo. Que postura é essa? Que segurança essa família tem? Que segurança esses filhos têm? Que segurança, que rumo, que norte tem um lar desse? Mulheres que se comportam dessa maneira, o nome disso é satanismo. O espírito de Satanás no Apocalipse é chamado de como? Fala o Apocalipse. Espírito de Jezabel. A coisa é tão séria, mulheres e homens. Aí tem que mudar. Se na sua casa é assim, não estou especificando ninguém aqui, nem pensando em ninguém, mas tem que mudar esse negócio. Deus está querendo avançar o reino dele. Homens têm que tomar postura. Isso é satanismo. Satanismo. O espírito rebelde, porque se há uma autoridade, tem que respeitar essa autoridade. Quando houve aquele problema aqui no estado, no negócio da polícia, o policial ganha pouco, trabalha com coisa, trabalha tudo isso, mas a autoridade é o governador. E toda autoridade, Romanos 13, toda autoridade é constituída por Deus, seja ela civil, seja ela na casa, seja ela na igreja, é instituída por Deus. Isso é maligno. Isso é maligno. Se levantar contra a autoridade é maligno. Isso é satânico. Tem que mudar. A igreja tem que
ser diferente do mundo, é o projeto de Deus. E se você não tomar uma postura, estou falando tanto para as mulheres que não podem ser Jezabel, tem que ser mulheres virtuosas. Esse texto que está de Ruth, versículo 11, que fala aí que a cidade sabia que ela tinha virtudes. Eu quero falar aqui para os rapazes aí. Rapazes, a palavra aqui está falando para os rapazes solteiros também. Hoje há muita postura de frouxidão. Homem tem que ter postura de homem. Postura de homem. Mesmo os solteiros tem que saber que tem que tomar postura de homem. Agora vem uns caras assim fraquinhos, até na postura, alguns jovens fazendo assim, vamos brincar, aí fica assim. A Bíblia fala que efeminado não entra no céu. Vamos cuidar com isso aí. Cuidado com isso aí, é muito sério. É postura de homem. Tem a referência de homens. Eu chamei, eu e o Lemuel, estávamos, cadê o Lemuel? Tá por aí. Nós fomos segunda-feira falando com alguns jovens para tomar postura de homem. Tenha homens como referência. E eu não estou falando de pessoas do mundo, não. Pessoas da igreja. Homens casados, tenham homens casados como referência. Vocês têm exemplo. Sigam exemplos. Sigam exemplo. Então, solteiros, falando agora para os solteiros, tomem postura. Há mulheres virtuosas. Essas mulheres virtuosas não estão nas roupas. Roupa não mostra a virtude de ninguém. Mas as virtuosas vão saber se vestir. Roupa não mostra a virtuosidade de ninguém. Mas a virtuosa vai saber se vestir. Vai saber se portar. Não vai ficar exibindo o seu corpo por aí. O mundo faz assim. A moda é regida pelo mundo. Conversando com algumas mulheres, sábias mulheres, se Alcimar, hoje a moda nos favorece, se quisermos ser sãos. Temos que ter cuidado com isso aí. E a influência aí da televisão e tal tem trazido às irmãs posturas erradas de roupa. Bermudas curtas demais, shorts, então, que é um negócio bem complicado. Estou aqui ditando moda não, mas eu quero dizer sobre essas virtudes. Mulher é virtuosa. Então, solteiros, procurem virtuosas. Fujam das as moças que jogam charminho para cima dos rapazes, né? Fujam disso aí. Fujam disso aí. Eu queria também falar, desculpa, sobre, voltando aos homens aí, os homens lembrarem de uma coisa. Deus está nos chamando hoje para tomar posição. Agora é o momento. Se nós não se arrependemos, a Bíblia diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas lá, um tempo depois de Juízes, Salomão se levanta, vai orar ao Senhor, e o Senhor diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Depois, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, mudar o meu caminho. Começa com o processo de humilhação. Começa com o processo de humilhação, né? Esses dias eu estava lembrando aí de um caso aí, vocês conhecem? O caso do irmão Mariano, né? Tá, Enoque, levanta a mão, Enoque chegou. Para quem não sabe, uma vez eu fui no Rio buscar Enoque com Lemuel. Você lembra, Enoque? Você era até bonito naquela época, né? Ele era solteiro. Rapaz, ele não disse uma palavra do Rio, que ele estava brabo com a gente, não queria nada com o Senhor, brabo. Confere se eu estou aumentando alguma coisa, se minha memória está fraca. Bravo, assim, não queria nada com Deus. Não é isso? Enchemos, fizemos uma mudança toda de Enoque, botamos tudo na Paraty. Todinho, estava tudo ali, né? Eu, Enoque e Lemuel na Paraty, a mudança toda dele. Ele veio calar do Rio, que bravo. Ele não tinha essa cara de anjo, né? Ele estava com a cara brava, assim. Passou um tempo aqui, depois, aí, sem querer nada com o Senhor, voltou para o Rio. Confere se é essa a mesma história. Voltou para o Rio, chegou lá, conheceu a Kelly, casou, teve filho, aí vieram mudar para cá. Quando chegaram aqui, a Kelly descobriu que a Enoque tinha um irmão. Não é isso? Não sabia que você tinha um irmão, você nunca falava no Lemuel e tal. Ele era meio complicado aí com o Lemuel. Só que Deus ouviu as orações do irmão Mariano.
Porque ele se humilhou, buscou, se converteu dos seus maus caminhos e disse: eu errei como pai. Aí está Enoque. Não só Enoque é uma bênção hoje no meio da igreja, mas a família dele também. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Precisamos nos humilhar. Os jovens precisam tomar, os solteiros precisam tomar posição. Irmãos, essa palavra que o Casilê está dando aqui é uma palavra de advertência, é uma palavra de alerta, de repreensão. Feliz o homem que ouve a repreensão. Há muitos homens, estou falando de homens, que quando a gente vai repreender, o homem ouve o rabo de você e começa a rir até. Amados, o Senhor está chamando o seu povo para tomar uma posição. A Bíblia diz assim: se o sal não salgar, ele serve para quê? Ser jogado fora e pisado pelos homens. Por isso que eu gritei ali, ó. Se você não ouvir essa palavra, vai ser desprezo, desonra e desprezo. Porque a Bíblia fala que vai ser lançado fora e pisado pelos homens. Temos que tomar uma postura. Se vocês solteiros tomarem postura de homem, se os homens casados tomarem postura de homem, muitas pessoas vão conhecer a Cristo. Por isso podem até zombar de você, mas depois eles vão saber que você bebeu a água da vida e que você tem a água da vida para dar. Amém, amados? Há tempo de mudar, e pode mudar. Isso depende de uma decisão. Um homem decidido a mudanças, ele vai mudar. Ele está decidido, ele vai buscar, e Deus vai conceder condição dele mudar. Eu posso afirmar isso porque há mais de 20 anos atrás, eu vivi algo um pouco semelhante na minha casa. As coisas não estavam tão ruins, mas também estava um pouco desalinhado do propósito de Deus. Eu não estava fazendo o meu papel direito como sacerdote, profeta e rei na minha casa. A casa estava meia desalinhada e eu lembro que eu estava recém-chegado no meio dos irmãos há, 21 anos atrás, mais ou menos. E eu lembro que a gente estava recém-congregando com os irmãos e meu discipulador, meu pastor, tratando de algumas coisas da minha vida, e a esposa dele ajudando a minha esposa em algumas áreas da vida. E a gente recém-chegado, sem muito entendimento de algumas coisas, na cabeça da minha esposa ficou meio como que se a esposa do meu pastor fosse meio que pastora dela, né? E um dia ela chegou para essa irmã e me lembro o que ela perguntou. Aí essa irmã respondeu assim para ela: mas eu não sou sua pastora, o seu pastor é seu marido. Ela o Carlos é o meu pastor? Ela então não tem pastor. Estava tão ruim que eu não tinha referência nenhuma para ela. E era uma realidade. Era um momento que eu estava vivendo. Ela disse para essa irmã: se Carlos é meu pastor, então não tem pastor. Era como eu era na minha casa. Desgovernado, desalinhado. Tudo isso que eu estou falando para os irmãos aqui, um dia eu provei isso tudo ao contrário na minha casa. Tudo desalinhado. Mas eu busquei, eu cavei, eu corri atrás, eu chorei, eu orei, eu jejuei, eu apresentei a Deus, e o Senhor mudou a minha história. E eu posso dizer que eu tenho uma esposa rendida, uma mulher submissa. Eu posso dizer que eu tive filhos obedientes, pela graça de Deus. Não estou falando isso aqui com vaidade, longe de mim, que se afaste de mim qualquer tipo de vaidade nisso, porque eu sei que todas as coisas que foram produzidas nesses 21 anos, quando eu me deparei com esse evangelho que confrontou a minha vida e que nós começamos a tomar rumos diferentes na nossa casa, eu sei que tudo é bondade do Senhor, é graça dele, é favor dele, é misericórdia dele. Eu sei que então seria um louco eu bater no peito e achar que eu sou o cara. Aí eu consegui virar a mesa, eu consegui transformar. Eu sei que é o Senhor que fez, eu sei que é ele que atuou, é ele que deu graça, é ele que abençoou.
mas eu sei também que dependia de uma resposta minha, de um avanço meu, de uma decisão, de uma busca, de correr atrás e dizer: Senhor, muda a minha história, muda a minha história. Um dia, eu já contei isso para os irmãos, talvez nem todos saibam, posso contar de novo. Um dia eu resolvi perguntar a Chile quais eram os meus defeitos. Eu já falei isso aqui, alguns irmãos já ouviram várias vezes, mas ouve de novo, quem não ouviu, ouve pela primeira vez. Aí um dia eu cheguei lá em casa e eu queria me ajeitar mais ainda. As coisas estavam acontecendo e eu queria melhorar mais. Aí um dia eu chamei Chile na cozinha lá em casa, peguei uma folha dessa aqui, tamanho dessa aqui, em branco, uma caneta, botei na mesa e falei: Chile, eu queria ter uma conversa com você. Eu queria que você botasse nesse papel aqui os meus defeitos. O que você vê em mim? Como é que eu sou? Pode botar tudo, como irmão, como um discípulo, como eu sou como um pai, como eu sou como um marido, meus defeitos. Mas antes, lógico, eu já tinha feito a minha lista na minha cabeça, é claro, né? Que em parte eu conhecia meus defeitos. Eu pensei: não, esse defeito vai colocar, vai ser o primeiro, que isso aí não tem dúvida nenhuma, eu sou isso aí mesmo. Aí pensei um pouquinho mais e tal, achei um segundo defeito, esse também, com certeza. Aí com uma certa dificuldade e muito pensar, né, cavando muito, eu consegui achar o terceiro defeito. Não, com certeza que talvez não, mas vai ser também. Aí eu não consegui achar mais defeito nenhum em mim. Aí, né, cheguei lá e coloquei. Aí falei com ela: eu não vou brigar com você. Aqui não é para nós termos disputa nem contenda, eu apenas quero melhorar, e eu quero saber aos seus olhos como eu sou. Pode botar nessa lista aqui, nesse papel, os meus defeitos. E a Chile, rapidinho assim, como uma metralhadora, ela encheu o papel assim, fez uma lista desse tamanho. É verdade, ela começou a escrever 1, 2, 3, quando ela entrou no 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, meu Deus do céu, aquela lista gigante. Falar: pá, eu tô ruim mesmo, entendeu? A Paulo achava que já tinha conquistado muita coisa, mas tem muito terreno para conquistar. Tá igual aquele povo lá de quando entrou na terra prometida, né? Josué, quando entregou, ele ainda havia muita terra para conquistar. Vocês já conquistaram, mas tem muito que conquistar ainda. Eu me vi diante daquilo. Aí eu peguei aquele papel, dava vontade de brigar, mas eu tinha falado: não é para brigar, eu estou aqui rendido, só quero aprender. Aí a lista, a baita lista, rapidinho, eu peguei aquela lista, não lutei contra nada, não questionei nada. Não questionei, porque esse era o propósito do meu coração. Aí eu peguei aquela lista e comecei a ler aqueles defeitos, e eu digo a você que a maioria daqueles defeitos eu não conseguia enxergar, e eu não conseguia concordar que eu era assim, não conseguia. Mas eu peguei aquela lista, fui diante do Senhor: Senhor, ainda que eu não consiga enxergar que eu sou esse homem, mas é assim que a minha mulher me enxerga, e eu quero mudar isso. Me ajude a mudar, eu preciso mudar. Eu não consigo ver esses defeitos em mim. Essa lista é muito grande, eu acho 2, 3 talvez, é grande, mas eu quero mudar, porque ainda que eu acho que eu não sou, é assim que a minha mulher me enxerga, e eu não quero ser esse homem aqui, eu quero ser um homem segundo o seu coração. E eu busquei mudança, então eu sei que pode mudar. Eu não estou aqui me colocando como exemplo a nada. Eu tenho certeza que eu tenho muito, e falo isso de coração sincero. Eu não estou aqui com conversa, eu falo diante de Deus com honestidade. Eu sei que eu tenho muito mais para aprender do que o que eu já aprendi. Eu sei que eu ainda tenho muito mais por alcançar do que o que eu já alcancei. Eu sei disso. Mas eu sei que também, se eu olhar para trás, eu sei que Deus também já me deu muitas coisas, e eu não posso negar. Eu não posso negar. Quem conheceu minha história, os meus amigos lá da primeira hora, lá do início, sabe quantas coisas aconteceram. Aqueles que cuidaram de mim, que andaram comigo lá 20 anos, 20 e poucos anos atrás, sabe como eu cheguei. E sabe o que já foi feito. Então eu não posso negar também que Deus fez muita coisa também. Eu posso olhar para trás e dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor já fez muita coisa. Olho para frente, tem muito mais para fazer, mas eu agradeço ao Senhor pelo que foi feito. E eu posso animar você: pode mudar se você quiser, porque Deus quer que você muda. Agora Deus precisa de uma reação sua, que você se coloca diante dele: Senhor, eu quero mudar, eu quero ser um exemplo de oração, eu quero ser um exemplo nas escrituras, eu quero ser um exemplo na fé.
Eu não estou dizendo que eu sou isso, mas eu estou dizendo que nós podemos crescer nisso. Podemos acrescentar isso à nossa vida. Mas eu também quero falar um pouquinho às esposas. Um pouquinho às esposas. Porque colabora muito quando uma esposa muda de atitude. Com certeza ajuda muito. Provérbios, capítulo 27, versículo 15 e 16. Provérbios 27, 15 e 16. Diz assim: o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa, um e o outro são semelhantes. Aquele que a contivesse conteria o vento, e a sua destra acomete o óleo. Então é assim: uma mulher rixosa é semelhante a uma grande chuva. Quem consegue conter uma mulher rixosa? Você consegue conter o vento? Você consegue segurar o óleo na sua mão? Derrama óleo na sua mão e tenta segurar. Vê se você consegue. Hoje nós oramos com unção de óleo, né? Você coloca, o óleo escorrega para ali, pinga para aqui, entra entre os dedos, mas você não consegue segurar. Não se consegue conter uma mulher rixosa. Assim como você não consegue conter o vento, nem consegue segurar o óleo. Assim é a mulher rixosa. Provérbios 19, 13. Provérbios 19, 13. Grande miséria é para o pai o filho insensato, e um gotejar contínuo as contenções da mulher. Provérbios 21. Provérbios 21, versículo 9. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. Provérbios 14. Provérbios 14, versículo 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com suas mãos. Um tempo de mudança para as mulheres também. Muitas vezes, eu sei que não justifica, eu acho que um homem precisa ser homem na sua casa, independente da atitude da sua mulher. Mas é verdade que a postura de uma mulher colabora muito, muito, muito para a vida desse homem. Eu não tenho dúvida que facilita muito quando a mulher age com sabedoria. Vocês conhecem aquela história da arca? Quando o carro balançou e a arca caiu, não chegou a cair, ela ameaçou cair, Uzá meteu a mão na arca para segurar, e Deus matou Uzá. Eles estavam carregando a arca num carro de boi novo, e aqueles bois foram andando, a arca em cima, e de repente os bois tropeçaram. No que tropeçou, a arca sacudiu, Uzá, para a arca não cair, segura a arca, e Deus mata Uzá na hora. Por que Deus matou Uzá? Porque não podia tocar na arca. Era a lei, todo que tocasse ia morrer. E Uzá toca na arca e ele morre. Mas alguém poderia pensar: mas que loucura, porque Deus matou esse cara? Afinal de contas ele estava fazendo um bem tão grande, ele segurou a arca. Mas Deus tinha dito que não podia segurar, não podia tocar. Deixa a arca cair, deixa despedaçar, é problema de Deus. Ele não disse que não é para não tocar? Então não toque, que ela caia, que ela despedace. Mas você precisa obedecer. Há mulheres que ficam o tempo todo botando a mão na arca. O marido quer tomar um rumo e elas metem na frente. O marido quer tomar uma decisão e elas entram. Ele toma um prumo e elas ficam na orelha do cara falando, até o cara mudar de rumo. Poxa, descansa, confia em Deus.
Confie no Senhor e descansa nas decisões do seu marido. Ah, mas meu marido não pensa direito. Ah, ele pode ser o que for, pode ter a cabeça não muito firme, pode ter rumos não muito aplainados, mas é um dever seu de submeter e de obedecer, e ponto final. Se a arca cair, deixa cair, é responsabilidade de Deus. Ele diz para você não botar a mão. E quantas mulheres botando a mão, gente, há quantos lares destruídos por causa de mulher tola, que interfere e vai corroendo, vai destruindo, e quando pensa que não, desaba. Esses dias eu tenho visto, andei vendo umas reportagens sobre a segunda ponte aqui de Vitória. Acho que todos sabem, do lado das 5 pontes ali tem a segunda ponte. Ela já tem alguns afastamentos entre um vão e outro, porque com o tempo se corroeu a juntura. A reportagem mostrou parte do concreto já todo corroído e a ferragem enferrujada, e o risco daquela ponte cair. Eu assisti à construção daquela ponte. Eu vim morar em Vitória, eu tinha 13 anos de idade, e aquela ponte estava em construção, no início dela. E eu lembro como se fosse hoje a inauguração dela. O presidente Figueiredo, ele veio aqui em Vitória inaugurar as 5 pontes. Inaugurou, foi uma beleza, tinha só as 5 pontes, era um trânsito terrível. Aí inaugurou aquela ponte, deu um sossego no trânsito, melhorou muito, que ela ligava Vitória, Vila Velha, e tem um braço que segue para Cariacica, e aquela ponte novinha, recém-inaugurada, só que ela nunca viu manutenção. Eu moro em Vitória desde os 13 anos, eu estou aí há 42 anos morando em Vitória, vai para 43 esse ano. Essa ponte foi construída quando eu cheguei aqui, acho que ela demorou mais uns 4 anos para ser construída, então essa ponte deve ter beirando 40 anos, 30 e poucos anos de construção, entendeu? E com certeza não foi feito nela nenhum plano de manutenção, e ela foi se corroendo, foi minando. Há mulheres que é assim, como um tempo, elas vão minando, elas vão corroendo, até um dia que desaba tudo. Mas há tempo, essa ponte aí tem tempo. Agora estão querendo fazer reparos nela, para que ela não sofra dano e não venha cair. Há tempo de não deixá-la cair, mas se continuar assim ela vai cair, e não vai demorar tanto. Amados, se vocês querem mudar a história de vocês, você homem, você mulher, quer mudar a história de vocês, renda-se ao Senhor. Coloque cada um no seu papel, homem no papel de homem, de profeta da sua casa, sacerdote, rei, mulher, aquieta-te, confia no Senhor, descansa nas decisões do seu marido, em vez de ficar igual a mulher rixosa, falando, entesando, mudando, ditando o caminho do seu marido. Se coloque em oração por este homem, vai para o quarto orar por ele, clama ao Senhor por ele, e Deus vai te fazer alguma obra, muito mais, infinitamente mais. Você está destruindo a sua casa se você se manter como uma mulher rixosa. Agora, se você mudar esse rumo e for para o quarto orar pelo seu marido, Deus vai transformar o seu marido. Você pode ver uma série de debilidades dele, mas Deus pode transformar ele pela sua súplica e pela sua oração. Mas pelo seu muito falar, pelo seu muito interferir, você vai continuar destruindo a sua casa. Eu estava lendo sobre Sansão, embora ele não é referência para muita coisa, mas pelo menos com aquela mulher lá de Tímina, que de fato é a esposa dele, não é o caso de Dalila, estou falando da esposa dele, que Sansão casou com uma mulher da cidade de Tímina. E no livro de Juízes, no capítulo 14, no versículo 17, antes de ler esse versículo aí, eu vou dizer a história. Sansão havia matado um leão, ele matou um leão, e depois de alguns dias ele resolveu olhar o corpo do leão. Ele havia matado o leão, passou alguns dias, ele foi lá ver o corpo do leão. Aí quando ele chegou lá no corpo daquele leão morto, aquele leão estava cheio de abelha, um enxame de abelha ali apoderou daquele corpo e ficou ali. Aí Sansão foi lá, meteu a mão e tirou mel
daquele leão, que as abelhas tinham feito no corpo dele, e comeu, deu para os seus pais, sem dizer aos seus pais que aquilo era do corpo do leão, comeu. Aí Sansão casa, ele está na bodas dele lá com a mulher, e ele resolveu fazer um enigma com os companheiros que estavam lá com ele na boda dele, eram 30 homens. Aí Sansão faz o enigma, ele falou: vou fazer um enigma para vocês, se vocês decifrar o enigma, eu vou dar para vocês 30 camisas e 30 roupas festivais. Roupas festivais eram as roupas finas de festas. Ele falou: vou dar 30 camisas, talvez seria túnicas, não sei, a Bíblia diz camisa, e vou dar também 30 vestes festivais, mas vocês têm que me dizer qual é o enigma. E o enigma é o seguinte: do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Era o enigma, ele queria saber. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E ele deixou o enigma, e foram passando os dias, e os caras não conseguiam decifrar o enigma. Aí eles ameaçaram a mulher de Sansão. Ele falou: descobre esse enigma aí, ou nós vamos matar você, seu pai, nós vamos fazer um estrago aqui, mas precisa saber desse enigma. Vai, descobre que seu marido. E a Bíblia diz em Juízes 14, no verso 16, assim: a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deixes aos filhos do meu povo um enigma a adivinhar, e ainda não declaraste a mim. E ele disse: eis que nem meu pai nem minha mãe eu vou declarar para você. Aí no versículo 17: e chorou diante dele os 7 dias em que celebrava bodas. E sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Gente, você imagina uma mulher 7 dias enchendo a cabeça do cara, querendo saber o enigma. Ficou ali na orelha do cara, falando, cobrando, enchendo a paciência, até que o cara não aguentou mais. Não aguentou e contou o enigma. Aí lógico, quando os caras chegaram, né, a mulher passou para os caras, aí ele quis saber se eles tinham decifrado o enigma. Aí os caras responderam, se vocês forem ler aí, vocês vão ver. Os caras respondem para ele assim: que é mais forte que um leão e que é mais doce que um mel? Aí Sansão falou: claro, vocês lavraram com a minha novilha. Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, vocês não saberiam. Aí Sansão sai, mata 30 homens e pega as 30 roupas e entrega para os caras. Aí há um desdobramento na história que não interessa aqui agora, mas o ponto é que essa mulher chorou diante dele 7 dias das bodas, importunou ele até ele contar. Há quantas mulheres que fazem isso com seus maridos? Seus maridos estão tomando uma decisão, tomou um rumo, e a mulher enche, fala, enche, até que o cara muda de rumo de novo. Por que você não aquieta na decisão do seu marido? Por que você não se rende? Confia no Senhor. O Senhor botou seu marido como sacerdote da sua casa, como profeta, como rei da sua casa, como cabeça. Aquieta seu coração, confia no Senhor, descansa na decisão dele. Em vez de ficar falando, vai orar por ele. Ora, e ora de novo, e ora outra vez, e continua orando, e Deus vai abençoar a sua casa. Fora disso, você vai estar destruindo a sua casa. Citei Acabe, Jezabel, né? Como essa mulher fez um dano tão grande. Quem conhece bem a história, como assim, aquela vinha mesmo de Nabote, o nome, meu cara? Nabote, tinha uma vinha, aí Acabe queria a vinha, aí procurou Nabote para comprar a vinha. Aí Nabote não quis vender a vinha, que a vinha era uma herança da família, e Nabote não queria vender, não tinha preço para a vinha. Aí Acabe foi para lá falar com Jezabel, um homem mimado, dengoso, sem rumo, mole. Foi para lá falar com a sua mulher vai, interfere, manda matar Nabote e entrega a vinha para ele. Homem sem pulso, sem firmeza. Amados, eu não estou aqui para ferir ninguém, e nem quero aqui pensar em ninguém,
Mas eu quero trazer uma palavra de exortação. Se nós cremos nesse Evangelho, precisamos receber esse Evangelho como um todo, não parte dele. Eu não quero só parte do Evangelho, eu quero ele como um todo. E naquilo que eu não alcancei, eu quero alcançar, eu quero buscar. Mas precisamos ter rendição, precisamos ter atitude. E eu creio que o Senhor quer ver em nós essa atitude. Quer ver nos homens essa atitude, quer ver nas mulheres essa atitude. E só assim nós teremos um lar realmente firmado no padrão do Senhor. Meus amados, por hoje é o que eu tinha para compartilhar com vocês. Assim, creio que é um tempo difícil, as ideias são tão mundanas, tão feminista, vivemos num tempo de inversão de valores, de direitos iguais, né? Que se apoderou desse mundo, os valores estão tão distantes do Senhor, tão distantes. Agora é lamentável quando esses valores minam a igreja do Senhor. Nós precisamos andar na contramão desse mundo. Esse Evangelho, ele não consegue se alinhar com esse mundo. Ele é contra os princípios. Jesus diz que esse mundo jaz no maligno. Você vai no cemitério, aqui jaz fulano de tal. Aí você vai numa outra lápide, está lá, aqui jaz fulano de tal. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo está enterrado em Satanás. Os valores desse mundo não podem minar a igreja do Senhor. E eu creio que é tempo de mudança. As famílias se perdendo por falta de postura do homem, por posturas erradas de mulheres. Os solteiros, as solteiras, tome isso como padrão. Olha para Ruth como uma mulher virtuosa, como um padrão precioso que você pode agregar na sua vida. Os homens, olha para o homem como Boaz. A Bíblia diz que era um homem valente, poderoso, um homem firme em Deus, um homem correto, honrado, firme, leal aos princípios que ele recebeu. E com certeza ele recebeu os dos seus pais, que talvez receberam os dos seus avós, que foram passando. Mas vamos mudar a nossa conduta, a nossa postura, reescrever a nossa história se for necessário. Reescreva a sua história, junte a família, fecha para o balanço, chama todo mundo e bota um norte e clama ao Senhor para que o Senhor esteja com você nesse norte. E com certeza Deus vai mudar a sua história e você vai ganhar a sua família. Mas que o Senhor nos ajude, irmão, e nos abençoe. Amanhã, pela graça do Senhor, eu quero finalizar lendo o capítulo 4 e falando sobre o fulano. Eu creio que o Senhor tem a nos acrescentar algumas coisas ainda na leitura desse livro. Que o Senhor nos abençoe. Passa aqui a palavra, Cláudio.